Como você se sente quando vê uma injustiça absurda acontecendo diante dos seus olhos e parece que o culpado saiu impune? Essa semana, o Brasil inteiro ficou revoltado com a notícia de que Monique Medeiros, mãe do pequeno Henry Borel, deixou a cadeia após receber um perdão judicial. E é justamente por isso que nesse vídeo nós vamos analisar os absurdos desse caso e entender de uma vez por todas como que funciona a justiça de Deus. E mais, eu vou responder a uma pergunta que muita gente me faz. Afinal, quantas vezes Deus pode perdoar alguém? Fala pessoal, Pastor Guedes aqui. E gente, é impossível a gente ler as manchetes dessa semana sem sentir um nó no estômago, não é mesmo? A sensação de impunidade, ela grita na nossa cara quando vemos as brechas da lei dos homens. Mas, queridos, ao mesmo tempo, nós precisamos olhar para esse cenário caótico com as lentes da palavra de Deus. E sem enrolação, vamos entender o abismo que existe entre a justiça da terra e o tribunal dos céus. A falha da justiça humana e o caso Henry Borel. Para quem não se lembra, o caso do menino Henry Borel, de apenas 4 anos, chocou o país. O padrasto dele, o Dr. Jairinho, ele foi condenado agora, em junho de 2026, a mais de 43 anos de prisão pela morte e tortura da criança. Mas a mãe, Monique Medeiros, que estava no apartamento e se omitiu diante do sofrimento do próprio filho, teve o crime dela desclassificado. Gente, a justiça dos homens concedeu para a Monique o chamado perdão judicial. Dessa maneira, ela saiu pela porta da frente da penitenciária. E isso acaba nos revoltando, justamente porque o nosso senso de justiça clama por uma retribuição, ou seja, ela precisa pagar pelo que ela fez. A lei humana ela é cheia de recursos, brechas e interpretações que muitas vezes acabam favorecendo quem deveria pagar pelo que fez. O tribunal de Deus não tem brechas. E é justamente aqui que a teologia reformada nos traz consolo. A Bíblia nos garante que Deus ele é um juiz perfeitamente justo. E olha a passagem comigo de Naum, capítulo 1, versículo 3. A palavra de Deus diz que o Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o pecado. Queridos, o perdão judicial de um juiz terreno até pode livrar alguém da cadeia, mas não apaga a culpa diante do tribunal celestial. Deus sonda as intenções do nosso coração, Deus sonda os nossos pensamentos e até as nossas omissões. Ninguém engana o júri de Deus. E olha, se você precisa ouvir mais verdades bíblicas como essa no seu dia a dia, já deixa o seu like aqui embaixo. Isso mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante e nos ajuda a espalhar o Evangelho. Quantas vezes Deus pode me perdoar? Diante de crimes tão cruéis, muita gente acaba me perguntando, pastor, será que Deus perdoa até isso? Ou quantas vezes Deus pode perdoar alguém? Quando Pedro fez uma pergunta parecida, Jesus respondeu em Mateus capítulo 18, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O perdão de Deus é infinito, inesgotável e alcança o pior dos pecadores. Queridos, a cruz de Cristo é suficiente para lavar qualquer pecado. Mas presta muita atenção. O perdão de Deus exige arrependimento genuíno. A graça não é um passe livre para a impunidade. Deus perdoa a alma quebrantada, mas o perdão espiritual não anula as consequências terrenas dos nossos atos. Você pode até ser perdoado por Deus na prisão, mas ainda terá que cumprir a sua pena. A justiça de Deus justifica o pecador arrependido em Cristo, mas nunca, jamais faz vista grossa para o pecado. Pessoal, a justiça dos homens pode falhar, mas o martelo final quem bate é o Senhor. E eu quero saber de você, como que você lida com a sensação de injustiça no nosso país? Você consegue descansar sabendo que a justiça de Deus nunca falha? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, eu quero ler o que você pensa sobre isso. E se esse vídeo te trouxe clareza e edificou a sua fé, se inscreva no canal. A sua inscrição é a melhor forma de apoiar esse ministério e garantir que você não vai perder os próximos estudos. Que Deus te abençoe, guarde a sua mente e até o próximo vídeo.